Hoje nós estamos recebendo Carla Correia, ela que é escritora, veio falar um pouquinho sobre o seu novo livro, Mulher em Trajes Turvos. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, ao programa Mercado da Arte. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje podendo falar de poesia e falar dessa obra. A gente já vai falar sobre essa obra, querendo realmente começar sabendo como foi todo esse processo de escrita de Mulher em Trajes Turvos. Bom, esse livro, ele nasceu ali em torno de 2021, 2022, logo após a publicação do meu primeiro livro. Mas é importante explicar, né, para quem está assistindo, que o primeiro ele é em colaboração com uma outra poeta, que é a Priscila Machado. Essa é a minha estreia solo, digamos assim, na literatura contemporânea. E após a primeira publicação, eu já fiquei bem inquieta e já foram surgindo os primeiros poemas desse livro. O nome surgiu por volta dessa época também, mais ou menos. E aí, depois que eu fui reunindo os poemas, né, o meu processo de escrita, ele é bastante intuitivo, porque acredito que 80% do conteúdo que tem aqui surgiu, né, em momentos variados, assim, não foi eu sentando, vou escrever sobre essa temática. Então, quando eu me dei conta, eu já tinha uma boa quantidade de poemas, e aí eu resolvi que eu escreveria esse livro e que eu ia tentar viabilizá-lo, né? E aí vem a segunda etapa do processo, que é procurar formas de publicação, né? Esse livro foi publicado através de incentivo cultural de 2 editais, o edital da Secult Fórum e o edital da Secult-Se, que são as secretarias de cultura, né? E aí vem um outro processo, são vários processos dentro de uma coisa só, né? Porque a partir do momento em que eu enviei a obra pronta para o edital e recebi essa devolutiva de que foi aprovado, veio um outro passo que foi olhar para aquilo e pensar, é isso mesmo, né, que vai ser de fato publicado? E aí entra também uma função muito importante dentro desse processo, que é a função da crítica e da leitura, que vai te ajudar a construir, né, amarrar, construir uma dramaturgia. E nesse livro eu tive a felicidade de ter a Sarah Sintek, que é uma poeta, enfim, maravilhosa. E ela me ajudou nesse percurso de bricolagem mesmo, que é de cortar e colar, isso aqui fica bom aqui, isso aqui fica bom ali. Nesse processo com ela me alimentou muito de leituras, de novas referências. E aí foram surgindo novos poemas, e aí quando eu vi, a coisa ganhou esse resultado, né? É muito bom. A gente sempre vê que os processos de escrita, eles são muito... você falou intuitivo, foi intuitivo, né? Sim. Mas existem vários formatos de escrita, né? A gente percebe as coisas acontecendo e sendo criadas de formas diversas, né? Sim, sim. Assim como foi nesse livro que tu tá contando pra gente. E a Carla, além de escritora, ela também é atriz, né? Então, como é que esse processo do teatro, tua formação em teatro, ela se envolve ali, se mistura com a escrita? Como é que tem essa influência aflorada? Eu acho que as duas coisas, eu não sei nem se eu consigo separar, porque eu me entendo enquanto poeta. Desde sempre, eu comecei a escrever criança ainda, tenho ainda os primeiros caderninhos. E aí, por isso, a dedicatória do livro também tem um pouco disso, né? Os caderninhos de infância. Mas essa escrita, apesar de ser uma escrita poética, né? Pensando nesse gênero, sempre foi muito atravessada pela minha aptidão, digamos assim, por cena. Então, eu acredito que... Aí isso eu não reconheci sozinha, outras pessoas me falaram e aí eu passei a reconhecer que a minha escrita é uma escrita muito imagética, ela propõe imagens, né? Então, acho que isso tem tudo a ver com o fazer de atriz. E esse é um livro muito de atriz, porque a primeira sessão, ele é dividido em 4 sessões, e a primeira delas se chama Miscashing. São poemas desse eu lírico que é uma atriz. Então aparecem muitas referências de cinema, de camarim, de palco. Alguns poemas têm nomes como portfólio, currículo, que são nomenclaturas que a gente utiliza muito, né, no teatro e no audiovisual.
Então essa personatriz é a primeira que aparece no livro. Então acho que não tem como eu nem desvencilhar uma coisa da outra, assim. O que torna a obra, eu acho que bem característica e a de uma atriz, possibilidade, né? A possibilidade de ser quem você quiser durante a escrita, né? Sim, existe também, né, esse lado. E então eu acho que, óbvio, o livro ele tem partes e as partes elas conversam entre si, mas elas não são, né? Eu acho que cada uma tem a sua identidade. Mas a identidade da primeira, que chama Miss Casting, eu não sei se a nossa audiência sabe o que quer dizer isso, que é curioso, né? Miss Casting é um termo que é utilizado lá nos Estados Unidos, principalmente, para quando uma atriz ou um ator não cabe no papel. Quando é aquele papel que foi atribuído ao ator não combinou. Uhum. É como se houvesse um desencaixe. E aí chama miscasting. Então, essa sessão, ela é muito essa personagem que tenta... Tá ali se encaixando. Buscar o que é, né? Que é essa imagem turva que não se mostra com nitidez, né? E a gente vai aproveitar agora para poder conferir um pouquinho de como foi o lançamento do livro Mulher em Trajes Turvos, da Carla Corrêa. Você pode conferir um pouquinho de como foi esse momento importantíssimo, né? Essa estreia maravilhosa desse livro maravilhoso que tem a mulher como um ponto ali, né, principal, talvez. Sim. Podemos dizer assim, como é falar sobre mulher, né? E principalmente visando permitir esse momento entre mulheres, né? As mulheres que você imagina assim, das leitoras dos seus livros, do seu livro, podem sentir ao lerem Mulher em Trajes Turvos? Olha, eu acho que não teria como, que a gente fala muito em escrita feminina e em literatura feminina, mas não, eu acho que parte da vivência de quem escreve, né? Então, já de antemão, obviamente iam aparecer ali dentro dessa construção poética coisas que são próprias da existência enquanto mulher, né? Mas eu digo que é um livro que ele faz esse caminho porque muitas vezes isso foi intuitivo e muitas vezes isso foi proposta, né? Então, eu gosto de dizer que é um livro que meio que espelha e ri do que é ser uma mulher hoje no mundo contemporâneo, né? Entendendo? Porque tem muito dessa vivência, não só minha, como de amigas, né, de pessoas que eu converso. Então vai aparecer muito dentro dos poemas uma pressão. Tem um poema que ele aparece uma pressão estética, por exemplo. É uma imagem eu falo no poema, né, uma Britney de abdômen trincado na TV, né, que influenciou toda uma geração de meninas que cresceram nos anos 2000. Sim. E que... eu sei que foi uma vivência que foi minha e que determinou, né, como eu enxergo as coisas e como, enfim, a gente sabe que essas influências, elas ficam, né, para quando você fica adulta. Mas eu sei que é uma referência que também vai gerar uma identificação de outras mulheres, né? Então, eu acho que essa brincadeira, esse jogo de pensar o que é meu, que eu coloco aqui, e o que é meu que eu coloco aqui, que na verdade é nosso, né? Que pode ser um nós, que pode ser um plural. E aí eu busco isso também, busco essa fala que ela é também coletiva. Acho que essa é a palavra, coletiva. A gente tem ouvido muito se falar sobre que nenhuma experiência é individual, né? Sim, sim. E é isso, a gente consegue ver que em
produtos como esse, projetos como esse, existe a possibilidade e é real a identificação, porque as histórias elas se combinam, elas meio que caminham, são histórias diferentes, mas que acabam tendo vivências muito parecidas, né? Sim, porque a gente vive em coletividade, né? Então, não tem como uma coisa que, por exemplo, ganha uma grande proporção na mídia, ou em pensamento social, ou em comportamento, não influenciar a todas, né, que estão ali, por exemplo, na mesma faixa etária. E tem coisas que são comuns a todas as mulheres, né? Independente de faixa etária, de personalidade, de onde esteja, de condição social. Tem coisas que a violência é uma delas, né? E eu acho que quando eu trago também essa imagem, né, já que eu trabalho muito com imagem, eu trago muito a imagem, por exemplo, de relações que são meio complicadas. Então, acho que isso também conversa muito com todas, né? A gente pensar assim, que não é uma coisa íntima e pessoal, mas que é também uma coisa política, né? Por exemplo, relacionamento abusivo, coisas desse tipo. Que não é simples, né? De serem falados. E como é transformar essas temáticas em poemas? Como é colocar esses temas, muitas vezes muito pesados, né? E atemporais, em pequenos textos que se combinem ali como um poema. Eu acho que eu vejo como um jogo, vejo como um exercício de imaginação e como um exercício de sentir também, né? Porque eu acho que a escrita da poesia é muito do sentir. Eu sou professora de artes também, eu costumo falar para os meus alunos, quando eu vou dar aula sobre poesia, que poesia é fazer beleza com as palavras. E eu acho que... E beleza não só no sentido do que vai ser polido, do que vai ser lindo, perfeito, bonito, belo. Porque a tragédia, ela também tem a sua beleza e ela faz parte da vida, né? Uhum. Então, eu acho que eu, enquanto atriz, enquanto poeta, enquanto professora, né? Dentro de todos esses fazeres, eu procuro ter um olhar muito direcionado e muito atento às belezas possíveis, sejam elas boas ou trágicas. E agora fica o convite para as pessoas conhecerem esse livro maravilhoso dessa escritora, atriz, né, que colocou a alma nessa escrita, né? E muito obrigada, Carla, por compartilhar com a gente a sua história na escrita desse livro. E a gente deseja muito sucesso, né, para mais escritas, para mais livros aí sendo lançados, né? Que muitas vezes a dificuldade também dos lançamentos de fazer se tornar real projetos é muito difícil, e a gente sabe que a gente enfrentar esse processo para conseguir ter o livro aqui em mãos é complicado. Então a gente precisa das pessoas procurando leituras, mulheres escritoras, mulheres cearenses escritoras. Sim, somos muitas. Somos boas, não duvidem. Não duvidem. É isso, Carla, muito obrigada, viu? Foi um prazer receber você aqui para falar de Mulher em Trajes Turvos. Foi um prazer. Eu que agradeço.